Você lembra que no início do programa de hoje a gente falou sobre um assalto a uma joalheria registrado em plena luz do dia, no centro aqui da nossa capital? Presta atenção aí nessas imagens. Tudo aconteceu no início da tarde da última sexta-feira. A joalheria estava em pleno funcionamento, a tarde tinha acabado de iniciar. Movimentação intensa no centro de Manaus, faltando pouquíssimos dias para o Natal. Foi quando duas funcionárias e o segurança dessa joalheria foram coagidos por bandidos extremamente violentos. Um deles já chegou indo para cima do senhor que trabalhava ali como segurança e tomou a arma dele. Foram realmente momentos de terror e com um prejuízo incalculável. O relógio da câmera de segurança marcava exatamente 1h06 da tarde, quando os bandidos chegaram. Na joalheria estavam as funcionárias e este senhor de idade. Repare que ele é rendido de forma violenta e tem uma arma de fogo apontada no rosto. As donas da joalheria ainda estão assustadas e preferiram não gravar a entrevista. O assalto foi nesta joalheria aqui na Rua Barroso, no centro de Manaus, em plena luz do dia. Os criminosos chegaram de cara limpa, sem nenhum medo. Armados, anunciaram o assalto. Nas imagens é possível perceber que eles quebram os vidros onde estavam as joias e começam a colocar os objetos dentro das mochilas. Um senhor cliente que estava no local durante o assalto é empurrado pelos bandidos. Após tocarem um terror e fazerem a limpa dentro desta loja de joias, os dois bandidos foram embora. De acordo com a dona deste estabelecimento, até o momento ela não soube precisar o valor do prejuízo desse assalto armado aqui no centro de Manaus. Em dezembro, época das comemorações anuais, os bandidos têm o centro de Manaus como foco para furtos e assaltos, não importa o dia ou o horário. Quem trabalha no centro teme ser vítima dos criminosos. Até agora eu não fui assaltado por enquanto aí nesse ano, mas não totalmente, não me sinto seguro totalmente não. No centro não. Aparentemente, pelo que a gente está vendo, o número de contingente da polícia aumentou, mas só durante essa época. Outros meses atrás fica sem segurança. A polícia ainda não conseguiu prender os bandidos que agem de forma agressiva. Denúncias podem ser feitas na central da Secretaria de Segurança Pública, no número 181. Não precisa se identificar. É preocupante, toda essa situação. E a gente acabou de mostrar para você aí de casa esse assalto. Praticado em plena luz do dia, os bandidos não estavam nem aí para as câmeras de segurança, para a movimentação intensa no centro da nossa capital. Foi um assalto que por pouco poderia ter terminado em tragédia. A gente está falando de um prejuízo material incalculável para o proprietário da joalheria. Além dos traumas sofridos aí pelo segurança e pelas duas funcionárias da joalheria que foram colocadas como reféns por esses dois criminosos. Mas além de tudo isso, gente, vários comerciantes que trabalham ali no entorno se sentiram amedrontados. Teve um senhor que passou mal, várias imagens viralizaram do senhor sendo levado, para o hospital. Tudo por conta da ação desses dois criminosos, que de cara limpa, audaciosos, invadiram a joalheria, meu filho, e realmente saíram ali, fazendo a limpa. Tudo que dava para levar, eles colocaram nessa mochila. Sem se incomodarem se tinha alguém ali observando ou não. Se você aí de casa tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar esses dois criminosos que até o momento não foram presos, você pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Mas como a gente acabou de mostrar para você toda essa situação de assalto que aconteceu no centro aqui da nossa capital, esse não é um caso isolado, não. Esse caso que aconteceu na joalheria chama a atenção, até porque tudo foi registrado em plena luz do dia, de forma rápida e sorrateira, de cara limpa.
Os criminosos tiveram a audácia de manter o segurança ali sob controle e levaram tudo. Sem medo algum, eles quebraram até a vitrine da loja, como a gente acabou de mostrar. O que deixou todo mundo assustado. Mas esse assalto que nós mostramos na joalheria é o segundo assalto praticado em plena luz do dia com reféns no centro de Manaus em menos de 20 dias. Será que realmente a segurança foi reforçada na área comercial aqui da nossa capital? Quem está nas ruas se sente protegido? Ao vivo a gente conversa agora com o repórter Kennedson Paes, que está na região central aqui da nossa capital. E aí, Kennedson, ouvindo a população, estando aí no centro de Manaus, eles têm esse sentimento de protegimento? Eles estão se sentindo protegidos para irem às compras ou a insegurança reina por aí? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Nathalie, muito bom dia novamente para você, para todos que acompanham aqui a Record Manaus. Olha só, a insegurança, ela persiste devido ao grande número de casos que vem acontecendo ao longo desse ano, né? Esse já é o segundo em menos de 30 dias. O primeiro caso foi lá na rua Henrique Martins, onde criminosos invadiram uma loja de roupas e aí, quando eles anunciaram um assalto, eles já foram usando a violência, partindo para cima de um idoso, inclusive de 80 anos. O idoso estava no caixa quando foi rendido, sofreu diversas coronhadas na cabeça, teve vários ferimentos na cabeça e, além disso, ainda atiraram contra o idoso. Na ocasião, uma das funcionárias ali viu o desespero, a forma como o patrão dela estava sendo tratado. Essa mulher, ela também decidiu tentar reagir e evitar que o criminoso matasse esse idoso de 80 anos. Só que na ocasião, os criminosos acabaram também atirando contra essa mulher que ficou ferida. Ela inclusive foi atingida com um disparo próximo à clavícula, então quase essa mulher foi atingida com um tiro na cabeça. E tudo isso acaba chamando bastante atenção de forma negativa. As pessoas acabam optando por comprar em outros lugares. Por exemplo, na última pesquisa que foi feita pela CDL, que seria agora para esses últimos feriados que foram registrados agora, pelo menos no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, por exemplo, a maioria das pessoas disseram que preferiam comprar em shoppings. Muito isso por conta da insegurança aqui nesta área do centro de Manaus. A gente vai mostrar aqui o terminal da Matriz para você ter uma noção da segurança e também da movimentação aqui no terminal da Matriz. Agora são 6 horas da manhã, então a gente está no início da manhã, 6 horas e 49 minutos. O centro ele ainda não abriu, começa a abrir as lojas a partir das 9 horas da manhã. E apenas alguns funcionários começam a chegar aqui ao centro, mas a movimentação ainda é muito baixa. Só que esse cenário muda drasticamente quando as lojas começam a ficar abertas. Então, quando o comércio abre, aí é que essa movimentação aumenta. Nesse período da manhã, dificilmente alguém relata uma ação criminosa. E muito possivelmente deva acontecer, só que em alguns pontos isolados. Nós estamos aqui no terminal da Matriz já faz alguns minutos e até agora não vimos nenhuma equipe policial na área ou até mesmo da Guarda Municipal. A gente sabe que existem prédios públicos aqui próximo a essa região. Estamos a poucos metros aqui do Mirante Lúcio Almeida, que é um dos grandes empreendimentos, um dos grandes imóveis aqui dessa região que foram construídos pela Prefeitura Municipal de Manaus. Só que aqui no terminal da Matriz, onde tem uma maior quantidade de pessoas, maior movimentação, não vimos nenhuma presença dos policiais militares da área, tampouco das equipes da Guarda Municipal. Então as pessoas elas estão aqui praticamente à própria sorte. Não vimos nenhuma equipe policial até agora, nesse momento, aqui na Praça da Matriz. Estamos inclusive procurando para ver se nós encontramos alguém, mas até agora não encontramos ninguém aqui no terminal da Matriz que estivesse fazendo essa segurança para pelo menos garantir para a população a sensação de segurança. Então isso não está acontecendo nesse momento. A gente vai entrevistar algumas pessoas aqui para saberem delas se elas se sentem seguras aqui no centro de Manaus para fazerem compras, para trabalhar. Enfim, meu amigo, bom dia. O senhor se sente seguro aqui no centro de Manaus, meu amigo? Não? Só acredita que era necessário mais policiamento? Rapaz ali acaba não querendo falar, a gente entende muito isso porque
a população sente medo até de ser identificada, de ser perseguida. Às vezes as pessoas trabalham aqui nessa região e aí não querem ser identificadas. Sem mostrar o rosto, a gente vai tentar falar com algumas pessoas. Meu amigo, o senhor se sente seguro aqui no centro de Manaus? Aqui nem um pouco, olha a lixeira aí, os bandidos ali deitados, tá? O senhor já viu muito assalto acontecendo aqui nessa Demais. época de dezembro? O governador tá devagar. Olha, mais pessoas reclamando em relação à falta de segurança aqui nessa localidade, e muitas pessoas elas não querem comentar exatamente com medo. Um relato que os moradores dessa região, os comerciantes falam, é porque essa praça daqui da Matriz, da igreja, a gente consegue visualizar uma grande quantidade de usuários de entorpecentes. Infelizmente, essa situação já fugiu do controle. A gente tem uma população de pessoas em situação de rua muito grande. A gente tem um descontrole aqui dessa movimentação de pessoas e a maioria são usuários de drogas. A gente sabe que nem todas as pessoas que vivem em situação de rua são usuários de drogas, mas nesse caso aqui, a maioria, segundo o que já foi levantado pela polícia, são usuários de drogas. E agora, como que as pessoas que vão aguardar o ônibus aqui se sentem seguras com uma grande quantidade de usuários de drogas do outro lado da rua? E essas pessoas acabam se sentindo mais inseguras ainda. Ainda há pouco a gente estava aqui no terminal da Matriz, passou um homem com um ferimento muito grande na cabeça. Talvez por uma briga com alguém, talvez por uma outra circunstância. Só que essas coisas chamam a atenção e a população se sente refém dessa situação, sem saber o que fazer. Muita gente é obrigada a parar exatamente aqui para poder seguir para as lojas trabalhar. Então essas pessoas não têm outra alternativa a não ser tentar a sorte diariamente. Então essa sensação de insegurança, ela é constante. Meu amigo, sem mostrar o rosto, o senhor se sente seguro aqui no centro de Manaus? Não. O senhor já foi assaltado alguma vez? Ou viu algum assalto acontecendo? Não, no ônibus só. No ônibus. No ônibus aqui. Essa semana mesmo, segunda-feira passada teve, dentro do ônibus, do 560. Agora a gente vê que do outro lado da rua tem uma grande quantidade de pessoas que vivem em situação de rua, que a maioria é usuário de drogas. Como é que o senhor se sente com isso? Cara, isso aí, meu irmão, é uma insegurança pra gente, né? Pra mim, que já sou uma pessoa meio idosa, né? Eu tô esperando o ônibus aqui pra ir pro trabalho e não passa o ônibus, a gente fica apreensivo, porque eu fico olhando pra todo lado. Toda hora só fica observando para ver se tem alguém lhe olhando. Isso. É porque não é fácil não, né? É muita insegurança. O senhor evita sair de casa com celular, coisas mais assim, para evitar ser roubado? Evito sim, eu não... Quando chega aqui, desde casa eu escondo o celular e só uso lá no trabalho. Tá certo, meu amigo, muito obrigado. Só para a gente encerrar aqui, Nathalie, olha só os números. Em 2023, nós tivemos mais de 21 mil casos de roubos a pessoas que circulam aqui por nossa cidade de Manaus. A gente teve mais de 1.300 roubos em lojas aqui na nossa capital. Roubos no transporte coletivo foram registrados mais de 1.100 casos dentro do transporte público. E agora, nesse ano de 2024, a gente também tem números grandiosos. Por exemplo, o caso de roubos a pessoas circulando pelas ruas da capital já ultrapassa a marca de 17 mil casos. Roubos a estabelecimentos comerciais foram mais de 800 e também roubos no transporte público foram quase 700 casos registrados até agora. Então, de fato, esses números garantem que a população está muito insegura e pede ajuda das autoridades. Volto com você, Nathalie. Obrigada, Kennedy. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com quem sobre outro assunto. Gente, ninguém está aqui, né, para julgar o trabalho das polícias civil, militar, não. A gente está aqui para mostrar a realidade das ruas aqui da nossa capital. Eu mesma já fui assaltada 2 vezes na mesma semana. E assim, no meio da rua. O criminoso chegou ali, me rendeu e levou tudo o que podia em plena luz do dia. E as pessoas que estavam no ponto de ônibus ali ao redor, elas não podiam fazer nada. Infelizmente, muita gente convive com esse tipo de situação. Infelizmente, muita gente convive com a insegurança. E não é somente na zona central aqui da nossa capital, não. É em toda Manaus. É em toda Manaus. Mas a gente sabe, precisa dar, sim, uma atenção especial nesse período do ano nas áreas comerciais. Porque senão cada vez mais as pessoas vão se afastar do nosso centro. Eu tenho memórias afetivas enormes com o centro da nossa capital. Áreas que eu frequentava com a minha saudosa avó, com a minha mãe.
e que hoje são pontos que você não consegue mais acessar, infelizmente.